face superolateral ou dorsolateral, tem uma face medial e tem uma face inferior. Nesse hemisfério cerebral, a gente consegue identificar sulcos e giros. Na face superolateral ou dorsolateral, dois são os sulcos principais e mais facilmente identificáveis, que são o sulco central e o sulco lateral. Esse sulco mais proeminente é o sulco central e esse aqui é o sulco lateral. O sulco central, ele ajuda a separar então o lobo frontal de lobo parietal. O sulco lateral, ele ajuda você a separar o lobo frontal do lobo temporal e também o parietal do temporal. Bom, eu identifiquei o sulco central. Eu consigo identificar um sulco pré e um sulco pós-central. Entre o sulco central e o sulco pré-central, eu tenho o giro pré-central. Giro pré-central é a área motora primária, área 4 de Brodmann. O giro pós-central, ele se localiza entre o sulco central e o sulco pós-central. Ele vai corresponder à área sensitiva primária, áreas 3, 1, 2 de Brodmann. Então, sulco central, pré, pós, giro pré e giro pós. Aqui o sulco lateral. O sulco lateral, ele é toda essa extensão, mas eu consigo dividir o sulco lateral em parte anterior, parte ascendente e parte posterior. Essa é a parte anterior, a ascendente, e tudo isso aqui é a parte posterior do sulco lateral. A parte anterior e a parte ascendente, elas vão ajudar a gente a dividir o giro frontal inferior em algumas partes. Então, aqui no lobo frontal, o que eu consigo identificar? Um sulco frontal superior e um sulco frontal inferior. Esses sulcos, eles delimitam os giros. Giro frontal superior, giro frontal médio, giro frontal inferior. O giro frontal inferior eu consigo dividir em partes orbital, triangular e opercular. Como eu falei para vocês, aquele sulco lateral ele vai dar dois ramos, o anterior e o ascendente. A parte que está anterior ao ramo anterior do sulco lateral, eu chamo de parte orbital do giro frontal inferior. Entre a parte anterior e ascendente eu tenho a triangular. Vocês conseguem ver que forma um triângulo aqui. E do lado eu tenho a opercular. Então o giro frontal inferior ele vai ser dividido em partes orbital, triangular e opercular, pelos ramos do sulco lateral. Então, recapitulando do lobo frontal. Aqui é bem fácil, gente. É superior e inferior, giro frontal superior, médio e inferior. Então, você tem um sulco frontal superior, um sulco frontal inferior. Giro frontal superior, frontal médio, frontal inferior. Frontal inferior eu consigo subdividir em partes orbital, triangular e opercular. No lobo temporal, eu consigo fazer essa mesma divisão com um sulco temporal superior, um sulco temporal inferior e os giros temporal superior, médio e inferior. Aqui, ó, eu tenho o sulco temporal superior. Aqui dá pra ver que foi arrebentado, mas então tudo isso aqui é o giro, mas aqui foi arrebentado. Então aqui é o sulco temporal superior, aqui é o sulco temporal inferior. Aqui é o giro temporal superior, giro temporal médio, giro temporal inferior. Bom, no lobo parietal, a partir do sulco pós-central, eu consigo traçar um outro sulco, que é o sulco intraparietal. Então você acha o sulco pós-central, do sulco pós-central você tem um sulco. Esse sulco é o intraparietal. Ele vai dividir o lobo parietal em lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. No lóbulo parietal inferior, eu consigo identificar dois giros, o giro supramarginal e o giro angular. O giro supramarginal é o que vai contornar o sulco lateral. E o giro angular, ele contorna o sulco temporal superior. Então, eu acho o sulco lateral, acho o sulco temporal e eu acho os giros que estão contornando esses respectivos sulcos. Então, aqui o sulco lateral. Essa parte aqui é o supramarginal, porque vai contornar o sulco lateral.
Aqui você tem o sulco temporal superior. Você segue ele. Então essa porção aqui é o giro angular, que vai contornar o sulco temporal superior. Aqui não dá para visualizar muito bem. Mas seria isso. Então no lóbulo parietal inferior eu consigo identificar os giros supramarginal e angular. O supramarginal contornando o sulco lateral e o angular contornando o temporal superior. Bom, com isso a gente venceu um pouquinho da face superolateral ou dorsolateral. O que é importante frisar aqui? Que você tem uma área motora primária, que você tem uma área sensitiva primária. E onde estão localizadas essas respectivas áreas. Então, o que está anterior é motor, o que está posterior é sensitivo. Então, o giro pós-central é uma área sensitiva, a área sensitiva primária, áreas 3, 1, 2 de Brodmann. Giro pré-central, área 4, área motora primária. Aqui você tem a área 6. Área 6 você tem a área pré-motora e a motora suplementar. A área pré-motora e motora suplementar, elas estão relacionadas ao planejamento do movimento. E a área motora primária, a execução desse movimento. A área pré-motora é a área 6 na face superolateral ou dorsolateral. A área motora suplementar é a área 6 na face medial. Então você tem uma área pré-motora e uma motora suplementar que planejam o seu movimento e você tem um córtex motor primário que vai executar, vai ser responsável por executar esse movimento, que é a área motora primária no giro pré-central. Bom, a gente também consegue identificar um outro giro, só que para isso eu preciso afastar o sulco lateral. Esse giro aqui é o giro temporal transverso anterior, áreas 41 e 42 de Brodmann, que é o córtex auditivo primário. Então é aqui que vão se projetar as fibras relacionadas à via da audição. Então, giro temporal transverso anterior, áreas 41 e 42 de Brodmann. Vocês querem revisar essa parte do superolateral ao dorsolateral antes da gente mudar para face medial, para face inferior? Pode ser. Uhum. Pode ser? Então, a primeira coisa quando você pega um hemisfério é identificar sulco central e sulco lateral, que eles vão nortear a identificação dos giros e dos demais sulcos. O sulco central é esse sulco mais proeminente. Anterior a ele, eu tenho um sulco pré. Posterior a ele, eu tenho um sulco pós. E eles vão delimitar giros. O giro pré e o giro pós. Giro pré-central é motor, giro pós-central é sensitivo. Qual que é o lóbulo paracentral? O lóbulo paracentral é na face medial. Depois a gente explica, porque ele é o sulco do símbolo que vai dar o sulco paracentral, ele divide em dois ramos, que é o subparietal e o marginal. Daí, entre o sulco paracentral e o sulco marginal, você tem o lóbulo paracentral. Uhum. Mas é na face medial. Aqui no sulco lateral, o que é importante saber? Que ele é dividido em partes. Uma parte anterior, uma ascendente e uma posterior. Então, parte anterior, parte ascendente e tudo isso aqui é a parte posterior. Que vão ajudar a gente a delimitar aquelas partes do giro frontal inferior. Então, aqui no lobo frontal, eu consigo identificar um sulco frontal superior e um sulco frontal inferior. E os giros? Frontal superior, frontal médio e frontal inferior. O frontal inferior, eu consigo dividir também em determinadas partes, que é a orbital, a triangular e a opercular. Então, anterior ao ramo ascendente do sulco lateral, eu tenho a parte orbital. Entre o anterior e o ascendente, eu tenho o triangular. Do lado do ascendente, ou posterior ao ascendente, eu tenho a opercular. Então, orbital, triangular e opercular. São todas partes do giro frontal inferior. Aqui no lobo temporal. Esse tá feinho pra ver, mas aqui você tem um sulco temporal superior, um sulco temporal inferior, giro temporal superior, temporal médio, temporal inferior. E aqui, afastando o sulco lateral, eu tenho um giro temporal transverso anterior, áreas 41 e 42 de Brodmann. E daí você tem no lobo parietal. Então, para identificar o sulco subparietal, eu preciso achar o sulco pós-central e a partir do sulco pós-central eu tenho um sulco que se projeta. Então aqui, ó, eu tenho o sulco pós-central
Esse aqui é o suco subparietal, que vai dividir um lóbulo parietal superior e lóbulo parietal inferior. O lóbulo parietal inferior eu posso dividir em supramarginal e angular. Calma. Você falou que tem o interparietal. O intraparietal é na face medial. Ah, beleza. Que é aquele pedido paracentral, que é um que vai ajudar a delimitar. Mas é aqui na face medial. Intraparietal é na face lateral, não é? Intraparietal é aqui é subparietal. O Machado fala que é intraparietal do outro lado. O Machado, salvo engano, fala que o intraparietal é na face medial. Do suco pós-central, você tem um suco que vai se projetar para o lobo parietal, que é o suco intraparietal. Intraparietal. Então, intraparietal. Não, mas é interparietal mesmo? É intraparietal. Ó, dá pra guardar assim, ó. Você tem o intraparietal e o subparietal. Subparietal é uma consoante, então tá na face medial, que também é uma consoante. Sei lá. Nossa, Métodos velho. mnemônicos aqui. Sei lá, Aqui gente. não é, aqui é aula cognitiva, velho. Ela falou como se ela já tivesse pensado nisso há anos, tá ligado? Ok, Não, beleza. mas então, ó, vamos repetir até fixar. Então, na face superolateral ou dorsolateral, eu tenho suco intraparietal. Intraparietal, que vai dividir o lobo parietal num lóbulo parietal superior e um lóbulo parietal inferior. Intraparietal, suco intraparietal. Intraparietal. Não, eu só vou lembrar do interparietal. Qual que é o suco aqui frontal? Interparietal. Intraparietal, para fixar o intraparietal. E o lóbulo parietal inferior eu consigo dividir em um giro para supramarginal e angular. O supramarginal ele vai contornar o suco lateral e o angular ele vai contornar o suco temporal superior. Então você acha o suco lateral, esse giro que vai contornar o suco lateral é o giro supramarginal. Daí você acha o suco temporal superior, o giro que contorna ele é o angular. Certo? Bom, a gente também consegue identificar um outro lobo que é a ínsula. Para identificar a ínsula, eu preciso afastar o meu suco lateral e ir profundamente. A ínsula, ela tem um suco central, tem um suco circular e eu consigo identificar giros curtos e giro longo. Esses são os giros curtos, esse aqui é o giro longo da ínsula. Então, a ínsula é fácil. Tem um suco central, um suco circular, giros curtos, giro longo. A gente sempre viu nos anos anteriores como um giro longo, mas aí eu pedi para o professor e ele me falou que são 2 giros longos aqui. Eu aconselho vocês a verificar isso com o Eduardo, que é quem elabora a prova, mas eu sempre vi como um giro longo e daí os giros curtos múltiplos. Mas é algo a ser confirmado. Suco central, suco circular, giros curtos, giro longo. Isso dá ínsula. Ó, aqui também dá para identificar bem a parte anterior, ascendente, posterior, orbital, triangular e opercular do giro frontal inferior. A triangular bem delimitada aqui. E que suco que é esse aqui? Intraparietal. É intra ou inter? Intra. Intra. Intraparietal. Entendi. Intraparietal. Como? Intraparietal. Tá meio perto do pós ali, né? E o Isso. subparietal da face medial. Tá na face medial. Ó, o M tá perto do S no alfabeto. Intraparietal, certo? Então vamos conversar sobre a face medial, que é muito bacana. Riba. Tão bacana que eu tô quase esquecendo a lateral já. Bom, esse aqui é o corpo caloso. O corpo caloso, ele é formado por fibras comissurais. Contornando o corpo caloso, você tem o suco do corpo caloso. Esse aqui é o suco do símbolo. E esse giro aqui é o giro do símbolo. O giro do símbolo, ele sofre um estreitamento posteriormente, que é o istmo do giro do símbolo. Então, suco do corpo caloso, suco do símbolo, giro do símbolo. Ele estreita, dando o istmo do giro do símbolo. Certo? Agora a gente vai chegar naquela questão do paracentral. Porque o suco do símbolo, ele vai dar um ramp.
Esse ramo eu chamo de suco paracentral. Daí ele continua e vai dividir em 2 ramos terminais, que é o marginal e agora sim o subparietal. Subparietal. Por que é subparietal? Como é que decola? Porque na face medial o M está perto do S no alfabeto. Tá bem no parietal. Então você tem o suco do símbolo. Esse suco do símbolo ele vai dar um ramo, que é o paracentral. Daí ele continua e vai dividir em 2 ramos terminais, o subparietal e o marginal. Então vamos tentar identificar aqui. Ó, aqui o suco do símbolo. Esse aqui é o suco paracentral, esse aqui é o ramo marginal e esse aqui é o ramo subparietal. Essa porção entre o suco marginal e o ramo, entre o suco paracentral e o ramo marginal do suco do símbolo, eu chamo de lóbulo paracentral. Então vamos repetir. Suco do corpo caloso, suco do símbolo. O suco do símbolo ele dá um ramo, que é o suco paracentral. Daí ele continua e vai dividir em 2 ramos terminais, o marginal e o subparietal. Entre o suco paracentral e o ramo marginal do suco do símbolo, eu tenho o lóbulo paracentral. Certo? Vamos ver aqui. Ó, aqui também dá para identificar, ó. Suco do corpo caloso, suco do símbolo. E esse aqui eu conversei até com o professor, mas ele considera o paracentral como esse suco aqui, apesar de não haver a comunicação entre o suco do símbolo e o suco paracentral. E esse aqui, então, o subparietal, e esse aqui o ramo marginal. Entre o ramo marginal e o paracentral, lóbulo paracentral. Certo? Certo. Bom, o que mais que a gente consegue identificar aqui? Aqui o suco parieto occipital. Suco parieto occipital separando então o lobo parietal do lobo occipital. E esse aqui é o suco calcarino. Essa área anterior ao suco parieto occipital eu chamo de pré-cúneus. E essa área entre o suco parieto occipital e o suco calcarino eu chamo de cúneus. Então, pré-cúneos, cúneos. Suco parieto occipital, suco calcarino. Certo? Esse aqui. Ó, aqui o parieto occipital nítido. Aqui não tá nítido o suco calcarino, mas seria esse aqui. Aqui parieto occipital, aqui o calcarino. Pré-cúneos, cúneos. Certo? Bom, aqui a gente vai chegar numa parte interessante, que tem vários sucos e giros meio malucos. Então, só pra eu falar o que a gente vai identificar aqui inferiormente. A gente vai ter um suco colateral. Esse suco colateral, ele continua como suco renal. E eu tenho um suco occipito temporal. Os giros que eu identifico, giro occipito temporal medial, que vai continuar como giro parahipocampal e na extremidade eu tenho um uncus, e giro occipito temporal lateral. Então vamos identificá-los. Aqui o suco colateral. O suco colateral na extremidade eu chamo de suco renal. E aqui o suco occipito temporal. Aqui eu giro occipito temporal medial, que vai continuar como giro parahipocampal, e na extremidade dele eu tenho o uncus. Uncus, área 34 de Brodmann, que é a área da olfação. Então aqui eu tenho o suco colateral, na extremidade eu chamo de suco renal. Giro occipito temporal medial, continua como giro parahipocampal, e na extremidade dele eu tenho o uncus. Aqui eu tenho um giro occipito temporal medial. Aqui eu vou ter um giro occipito temporal lateral, limitado pelo suco occipito temporal. E aqui é o giro temporal inferior. Então, entre o suco occipito temporal e o suco temporal inferior, eu tenho o giro temporal inferior. Certo? Então, vamos repetir essa parte aqui. Depois a gente comenta mais alguma coisa de face medial. Certo? Então aqui eu tenho um suco colateral. O suco colateral na extremidade eu chamo de suco renal.
e eu tenho um sulco occipito temporal. Eu vou ter um giro occipito temporal medial, que vai continuar como giro par hipocampal, e na extremidade dele eu tenho humus, área 34 de Brodmann, área da olfação. Aqui eu tenho o giro occipito temporal lateral, limitado pelo sulco occipito temporal. E aqui é o giro temporal inferior, limitado pelo sulco occipito temporal e o sulco temporal inferior, certo? Aqui, inferiormente, a gente consegue identificar o sulco olfatório e o giro olfatório, e você tem os sulcos e giros orbitários. Aqui, ó. Ó, esse aqui é o trato olfatório. Aqui você tem o sulco olfatório, esse aqui é o giro olfatório. Esses aqui eu chamo de sulcos e giros orbitários. Eles não são bem delimitados. Então, se ele pensar aqui, é um sulco orbitário. Se ele pensar aqui, é um giro orbitário. Certo? Então, com isso, a gente fechou a face inferior. A gente comentou também sobre a face superolateral, dorsolateral e a face medial do hemisfério cerebral. O que mais que vocês querem? Vocês querem que eu repita? No lateral, você pensa em núcleo caudado. Porque o ventrículo lateral, ele tem mais ou menos essa formação. O núcleo caudado, ele acompanha o ventrículo lateral. Então aqui, ó, eu estou identificando o ventrículo lateral. Esse núcleo da base em relação com o ventrículo lateral é o núcleo caudado. Como está localizado anteriormente, essa aqui é a cabeça do núcleo caudado. Então eu acho o ventrículo lateral, eu acho o núcleo caudado. Da mesma forma que se eu achar o terceiro ventrículo, eu acho o tálamo. Porque aqui, ó, formando a parede de terceiro ventrículo, eu tenho o diencéfalo, tálamo, hipotálamo, tálamo, hipotálamo e o epitálamo posteriormente. Então, o diencéfalo ele é formado pelo terceiro ventrículo. Ele delimita o terceiro ventrículo. Então, eu achei ventrículo lateral, eu achei núcleo caudado. Está localizado anteriormente a cabeça do núcleo caudado. Achei terceiro ventrículo, achei tálamo. Isso aqui é tálamo, isso aqui é tálamo. Isso aqui, ó, é cápsula interna. Aqui, ó, aqui é ínsula. Vocês lembram que eu falei que se você afastar o sulco lateral profundamente, você tem ínsula? Então, aqui você tem o córtex da ínsula. Isso aqui é chamado de cápsula extrema. No meio dela você tem o claustro, que é um núcleo da base, daí você tem a cápsula externa. Então, o córtex da ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa. O claustro é essa área de substância cinzenta aqui no meio, esse buraquinho, como se fosse mais afundado, é o claustro. E ele é limitado pela cápsula extrema e cápsula externa. Então, córtex insular, cápsula extrema, o claustro, que é só essa porção mais profunda, cápsula externa. Daí você chega no putamen e você tem globo pálido. O globo pálido ele é dividido em globo pálido lateral e globo pálido medial. Aqui não dá para ver a divisão dos globos pálidos. Nós temos umas peças que são tingidas que dá para ver bem certinho. Mas isso aqui é putamen, isso aqui é globo pálido. E com muita imaginação você consegue dividir um globo pálido lateral e um globo pálido medial. Entre o putamen e o globo pálido lateral, você tem a lâmina medular lateral. Entre o globo pálido lateral e medial, você tem a lâmina medular medial. Então vamos repetir lá da extremidade para o centro. Então você tem o córtex da ínsula, cápsula extrema, claustro, que é só essa área mais funda, cápsula externa, putamen, e daí você tem os globos pálidos, o medial e o lateral. Entre o putamen e o globo pálido lateral, você tem a lâmina medular lateral. Entre o globo pálido lateral e o medial, você tem lâmina medular medial. Mas aqui é forçar muito para visualizar essa divisão. Tem que ver naquelas peças que estão tingidas. Daí, entre o globo pálido medial e o tálamo, você tem a cápsula interna. Beleza. E aqui é hipocampo. O hipocampo está em relação com o corno inferior do ventrículo lateral. Aqui é o tálamo e aqui é o hipocampo. Aqui é hipocampo.
lobo temporal em relação com o corno inferior do ventrículo lateral. Quando você tem aqueles cortes, para você identificar se você está em hipocampo ou se você está em amígdala, porque eles são bem próximos, só que a amígdala é mais anterior que o hipocampo. O hipocampo ele está em relação com o ventrículo lateral. Então, sempre que eu achar aqui no lobo temporal esse espacinho que é o do ventrículo lateral, isso aqui é hipocampo. Naquelas porções que eu não tenho, eu tenho amígdala. Inclusive, tem uma peça aqui de um lado você tem hipocampo e do outro você tem amígdala. E você consegue diferenciar por essa relação com o ventrículo lateral. Certo? Ó, gente, aqui dá pra ver nervos cranianos. Eu não sei o que vocês viram já. Se quiser mostrar. Eu vou falar dos núcleos da base. Então tá. É aqui. Vocês sabem o córtex da ínsula, né? Que fica embaixo, dentro aqui, né? A parte de dentro. Vocês já viram, né? Lá. Já. É que aqui não tem um corte bom, mas seria isso aqui mais pra fora, né? Que eles dissecaram aqui. Tá. Então tá. Então a gente tem o córtex da ínsula, que é essa parte mais escurinha, ó. Essa parte mais externa, mais escurinha, é o córtex da ínsula. Aí aqui, chega pertinho, ó. Vai ter dois filetinhos branquinhos, estão vendo? Aqui e aqui. Conseguiram enxergar? Não? Deu? Aqui, ó. Também, tá vendo? Tem dois filetinhos, um aqui e um aqui. Esses dois filetinhos são as cápsulas. Então eu tenho o córtex da ínsula, que é o mais escuro. Aí esse filetinho branco mais lateral vai ser a cápsula extrema. Isso, cápsula extrema. Aí, o outro filetinho que é mais medial, que é esse aqui, é a cápsula externa. Então eu tenho córtex da ínsula, cápsula extrema, cápsula externa. Entre a cápsula extrema e a externa tem um pretinho dentro, vocês estão vendo? Esse é o claustro. Então, querem falar? Até aqui, ó. O que é isso aqui? Cápsula extrema. Córtex da ínsula. Ah, córtex da ínsula. É, o pretinho, ó. Esse pretinho aqui, córtex da ínsula. Aí o filetinho branco mais lateral. Cápsula extrema, isso. O claustro. Claustro, cápsula interna. externa. Externa. Externa, cápsula interna, isso aqui. Tá? Esse brancão é a cápsula interna? É. Então tá. Então tem córtex. Vou repetindo pra aprender, tá? Então, córtex da ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa. Daí aqui, esse preto grandão é o putamen. Putamen. Isso aqui. Aí esse branquinho, tá vendo que tem mais dois branquinhos aqui? Então tá, então esse branquinho aqui que tá um pouquinho mais lateral também, vai ser a lâmina medular lateral. Depois da lâmina medular lateral, que é esse branquinho, vai ter outra parte mais escura, né? Que vai ser o globo pálido lateral, que é isso aqui. É o quê? Globo pálido lateral. Então esse é o putamen. Putamen, Aí vem a lâmina medular, lateral. isso. E o... Esqueci. Globo pálido lateral. Pálido lateral. Isso. Aí aqui tem o outro filetinho branco. Então é a lâmina medular medial, né? Porque teve a lateral. Aqui, ó. Lâmina medular lateral, globo pálido lateral. Lâmina medular medial, globo pálido medial. É isso daqui. Querem ir falando, então, pra ver se grava? Córtex da ínsula. Tá. Filetinho branco mais lateral é o quê? É a cápsula extrema. Extrema. Aí o preto que tá no meio, O claustro. claustro. E esse filetinho um pouquinho mais pra dentro. Cápsula externa. Externa, isso. E esse grandão? É o putame. Isso. Daí aqui. A lâmina lateral. Lâmina medular. Medular lateral. Isso. Aí o que ela tá delimitando assim pra dentro é o globo pálido lateral, né? Então você tem a lateral, lâmina medular lateral, globo pálido lateral. Daqui então, né? Outra lâmina, que é a lâmina medular Medial. medial. Então aqui é o globo pálido medial. Medial. Entendeu? Por que que tá... O que que faz ele ficar dessa cor? Ah, é uma coloração que eles fazem. Eles quiseram? É artificial isso. Ó, é que aqui tá vendo que tá branco, já tirou um pouco a tinta, né? Mas seria isso aqui, ó, que tá escurinho. Então isso aqui é o quê? Córtex da ínsula. Tá. Aí o filetinho branco que tá mais lateral. Cápsula extrema. Não, Medular. extrema, né? Extrema. Cápsula extrema? Cápsula extrema. Tá. Então, córtex da ínsula, cápsula extrema, o preto de dentro. Claustro. Claustro depois. Externa. Aí aqui, Putame. putamen, esse aqui. Lâmina medial. Não. Medular medial. Medular lateral. Ah, lateral. Lateral, porque medial tá aqui, tá Ah, é vendo? verdade. Então é lateral, porque daí vai ter outra aqui. Então essa é a lâmina medular lateral. Lateral. Aí aqui então é o quê? Lobo pálido. Pálido lateral. Isso. Daí isso aqui é o quê?
medial. Medular. Medular medial. Isso. E esse aqui? Ovar do medial. Viu? Não é tão difícil. Depois que fica 1000 vezes nisso, mas vocês vão ver depois com essa melhor. Calma, tem um negócio aqui, né? Aí, teria o núcleo caudado aqui, né? Só que aqui tá só um pedacinho dele, não dá pra ver, mas tem uma peça que tá melhor, acho que tá com o Josh. Daí a cápsula interna, ela vai dividir, vai separar, então, o caudado dos globos pálidos. Não, do putame. Vai separar. Beleza. Posterior, ascendente, anterior, vocês viram lá? Conseguiu ver certinho? Só. Então, só dessa parte, né? Tá. Então, o sulco lateral, ele vai ter os 3 ramos dele, né? Então, eu vou ter o ramo posterior, que é o que vem pra trás. Ramo ascendente, que é esse que sobe. E o ramo anterior, que é isso aqui, ó. É isso aqui. Tá vendo? Aqui, Ai, gente, vou estragar você. Não filma isso. Tá. A gente dita. Tá. Então, eu vou ter os 3 ramos. Ramo anterior, ascendente e posterior. Esses 3 ramos, eles vão delimitar as partes do giro frontal inferior. Que, tá vendo que aqui é a parte do lobo frontal, né? Então, eu vou ter o sulco frontal superior, o médio, que seria mais ou menos isso aqui, né? E o sulco frontal inferior. Daí, então, eu vou ter o giro frontal superior, médio e inferior, né? Então, é esse inferior que está sendo dividido pelos ramos do sulco lateral. Então, tá. Então, essa parte aqui... Essa parte abaixo do ramo anterior, como que ela chama? Orbital, não é? Orbital. Então essa é a parte do giro orbital. Aí essa parte entre o ramo anterior, tá vendo aqui o ramo anterior? Entre o ramo anterior e o ramo ascendente vai ter outro giro, triangular. Então isso aqui, daqui até aqui, né? Essa parte aqui seria o giro triangular. E entre o ascendente e o posterior, que seria isso aqui, seria o giro opercular. A parte opercular, né? Deu pra ver? Percular. Giro percular. Não é tudo isso, tá? É que eu tava falando tudo isso, aí o professor falou brincou. Então é isso aqui, seria uma parte menor, né? Isso aqui, mas é isso a ideia. Entre o ascendente e o posterior é o percular. Entre o anterior e o ascendente é o triangular. E abaixo do anterior é o orbital. Tudo em volta. Beleza. Tá?